Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais um entrevistado da cobertura do platô das eleições da presidência do Senado e da presidência da Câmara. Convidei para conversar comigo com a Sheila Damorim o senador Humberto Costa, do PT, ex-ministro, líder em diversas posições na casa, foi líder de oposição, agora está governista de novo. Esteve sob a presidência do Davi Alcolumbre, então conhece muito o novo presidente do Senado, está eleito já na prática. Queria lhe perguntar, primeiro agradecer a sua presença, senador, e lhe perguntar qual é a sua expectativa em relação ao Alcolumbre. Eu sei que no Palácio do Planalto tem meio que sentimentos difusos, né? Pessoas que acham que vai dar certo e outros que têm medo um pouco do quão guloso ele vai ser com cargos. Bom, na verdade, eu quero confiar que aquilo que nós tratamos na reunião que tivemos com ele vai ser o norteador das ações dele como presidente. Nós afirmamos algumas preocupações com os princípios que regem o funcionamento do poder legislativo. Fiquei bastante satisfeito com pontos do discurso dele, quando ele resgatou o ritual constitucional das medidas provisórias, na verdade resgata o papel das medidas provisórias. Também a preocupação dele quanto à tramitação de projetos originários da Câmara ou do Senado, sempre com a prioridade para quem já tenha sido aprovado em uma das casas. Achei que foram dois pontos importantes que nós tínhamos conversado. A defesa da democracia, que nós conversamos muito sobre isso. Por exemplo, ele nos disse com todas as letras que não estava no seu radar aprovar anistia para golpistas e também não promover impeachment de ministros do Supremo. Então, eu acredito que em esses pontos sendo cumpridos, e acredito que serão, nós poderemos ter uma boa gestão do Senado. O senador Flávio Bolsonaro esteve aqui mais cedo com a gente e defendeu que isso vai ser levado sim à pauta e vai ser discutido sim projetos como o da anistia. Você acha que não tem espaço político mesmo para isso? Se cumprir regimentalmente, ele falou, quem vai ser contra? O presidente vai impedir de colocar em pauta? Mas o presidente é quem faz a pauta, não é? É ele quem marca a agenda do Senado, quais são os pontos que vão estar em votação, não é? Acredito que, na verdade, esse tema da anistia, até por conta de tudo que foi descoberto em termos da programação de um golpe de Estado, um golpe, inclusive, marcado por uma visão até violenta, sanguinária, não é? Já que previa o assassinato de pessoas, eu acho que não há muito espaço a partir da própria visão da sociedade para que isso aconteça. Mas é bom lembrar que quem tem a última palavra é o presidente. Então, se ele nos disse que não está no seu radar colocar em votação propostas como essa, eu acredito que ele vai cumprir. E o senhor acha, o governo do presidente Lula caminha para os seus últimos 2 anos, esse mandato. O senhor acha que o relacionamento com o Congresso vai ser melhor do que foram os últimos 2 anos, 2025 e 2026? E por quê? Eu acredito que sim. Acredito que essa nova composição das duas casas nos dá aí a possibilidade de termos um diálogo mais franco, mais aberto. Com Davi Alcolumbre, ele já deu mostras, não é, de como ele atua. E não é uma atuação que aposte o tempo inteiro no conflito ou no impasse. Isso é bom para o governo. O perfil do novo presidente da Câmara também é bem diferente do perfil do presidente da Câmara que está saindo. Então, eu acho que isso dá ao governo algum grau de tranquilidade, não para aprovar tudo que quer, nem para impedir que sejam aprovadas coisas que o governo não queira, mas para termos um diálogo, para termos a possibilidade da busca de caminhos intermediários entre o que o governo quer e o que as forças políticas aqui desejam. Eu vejo com otimismo a relação entre o Executivo e o Legislativo após essas duas eleições. Senador, a gente está às vésperas de uma reforma ministerial.
Já começou um pouco, né, com a saída do ministro Paulo Pimenta, circula que a deputada Gleisi Hoffmann vá para um cargo no Ministério vai assumir a Secretaria-Geral no Palácio do Planalto, ainda não foi confirmado, mas aqui no Senado e na Câmara a gente vê muitos partidos da base aliada, que, portanto, fora do PT, almejando mais espaço no governo. Pelo que o senhor tem conversado internamente no PT, como que o partido recebe isso? O PT está disposto a ceder espaço no governo para os outros partidos aliados? Eu acredito que o PT ocupa espaços no governo que são proporcionais ao fato de ser o partido do presidente da República, proporcionais ao seu tamanho também e a tudo que nós acumulamos ao longo de 5 governos, né? Eu quero crer que o PT, nesse processo, se tiver que perder algum espaço, não será nada que abale fortemente a influência que nós temos, até porque estamos à frente de alguns ministérios que são muito importantes, né, para a atividade do governo. Então, acredito que as mudanças que vierem a acontecer, elas não vão abalar publicamente a influência, politicamente, a influência do PT, e não acredito que ministérios-chave venham a ser utilizados nessas negociações, no caso daqueles que fazem parte da administração do PT. Como é que o senhor vê essa possibilidade de o PT ser presidido por um presidente tampão, um mandato tampão? Quer dizer, se a Gleisi Hoffmann se tornar ministra, vai ter um vácuo, porque a eleição é só em maio, me corrija se eu estiver errado. Em julho. Como que o senhor vê esse vácuo que vai ter que ser ocupado por um mandato tampão? Eu vejo com tranquilidade. Quem for assumir nesse período tem a plena certeza de que vai comandar meramente um processo de transição. O centro da atividade do partido nesse primeiro semestre será, sem dúvida, do ponto de vista interno, o processo de eleição direta da sua direção, e do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista do parlamento, também acho que há algumas bandeiras que serão perseguidas por quem quer que fique nesse mandato tampão. Por exemplo, o tema da reforma do imposto de renda, com a garantia da isenção para quem recebe menos de R$5.000, o debate sobre a redução da jornada de trabalho, o orçamento e os temas que estão correlacionados a ele. Então, não vejo que nenhuma surpresa importante possa acontecer no mandato tampão. Senador, como o senhor vê essas discussões, por exemplo, esses pontos importantes que o senhor trouxe agora, por exemplo, a questão da reforma da jornada 6x1, a questão da reforma da renda, né, que o governo pretende encaminhar, mas não há consenso dentro do seu partido, porque, na verdade, esse começa a ser o primeiro obstáculo cada vez que a equipe econômica levanta determinados temas ou determinadas bandeiras. O ministro Haddad, inclusive, no final do ano passado, tentou aprovar muita coisa e acabou não conseguindo ir adiante pela resistência até interna do PT. Como o senhor vê, e a ministra e a presidente Gleisi Hoffmann é uma das que mais teve enfrentamento com a equipe econômica recentemente, seja no fronte de medidas, seja na posição de juros. Como o senhor vê isso a partir de agora, no momento em que o presidente está pedindo unidade para aprovar, para demonstrar a força do governo, novas medidas que de fato surtam efeito na economia para a população, né, e para aumentar a popularidade também do governo. O PT é um problema para o PT? Não creio. E eu não vejo a criação de nenhum tipo de dificuldade para a condução da política econômica. Até porque, de um modo geral, os princípios macroeconômicos, a política de um modo geral, na economia é muito exitosa. O Brasil está crescendo mais do que todas as previsões que eram feitas. O Brasil está reduzindo de forma muito forte o desemprego. A renda da população está aumentando.
nós temos investimentos importantes acontecendo no país. Estamos conduzindo um processo da transição ecológica que gera inúmeras oportunidades de negócio e de desenvolvimento e crescimento para o país. A inflação, apesar de todo esse barulho que está sendo feito, ela ficou muito próxima do teto da meta. E também, paralelamente, do ponto de vista do equilíbrio fiscal, o que se chegou ao final desse primeiro ano foi um percentual do PIB que está abaixo do que era o que se acreditava que iria acontecer. E, portanto, eu creio que temos as condições para no próximo ano chegarmos à condição ou de um déficit zero ou até mesmo de um pequeno superávit. Então, se as pessoas não tiverem a paciência para esperar os resultados da política surgirem, nós não vamos conseguir avançar. Como eu acho que todo mundo quer avançar, particularmente o PT, eu não vejo como o PT criar problemas para o ministro Haddad. O senhor faz alguma crítica ao seu partido? Eu vou contextualizar um pouco. Recentemente, no Platô BR, a gente trouxe uma discussão que é o PT e alguns outros partidos, não é apenas o PT, tipo, que não se modernizaram com os temas da atualidade. Então, vamos supor, quando o presidente Lula foi presidente a primeira vez, lá atrás, em 2003, foi eleito com uma plataforma que depois teve a Bolsa Família e que foi uma coisa capaz de mudar e influenciar numa reeleição. Hoje, o que se diz é assim, Bolsa Família não ganha mais eleição, até porque o país já está na segunda geração do Bolsa Família que quer mais. Então, essa discussão só do aumento do salário mínimo, do Bolsa Família, da jornada de trabalho, no momento em que as pessoas querem ter mais autonomia, conseguir ganhar mais, ninguém quer ganhar o salário mínimo, em que o trabalhador quer empreender, os políticos, a crítica é que os políticos, os partidos em geral, e especialmente o PT, estão descolados dessa necessidade da população. O senhor concorda, o senhor faz alguma autocrítica para o seu partido com relação a ouvir e entender as necessidades da população que mudou desde 2003, a primeira vez que o presidente Lula assumiu o mandato? Eu diria que nós talvez tenhamos demorado um pouco mais para compreender essa nova realidade do mercado de trabalho. Mas nunca deixamos de considerar o empreendedorismo, a importância do pequeno empresário, do pequeno produtor rural, tanto que nós caracterizamos todas as nossas gestões em termos apresentado incentivos a esse segmento econômico. Quem não esquece, quem não lembra do Simples, quem não lembra de tantas outras iniciativas que aconteceram, quem não vê hoje o governo com uma política de crédito muito agressiva para o pequeno empresário, para o pequeno produtor rural. Então, eu creio que o governo já tem uma noção clara desse problema e já tem a noção clara, inclusive, da sua solução. E a sua solução é fortalecer esse segmento, esse sentimento que há e que nós não podemos deixar de reconhecer. Então, eu acredito que essas medidas que já foram tomadas, elas também vão ter uma influência. E, por exemplo, essa questão da isenção tributária do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é uma sinalização enorme para esse segmento também. O senhor acha que vai ter espaço para discutir isso, já que a equipe econômica quer discutir também com o aumento da tributação de quem ganha mais? Sim, até porque eu acho que isso não vai ser uma discussão que vai se limitar ao parlamento. Eu acho que esse debate vai para a rua, eu acho que as pessoas vão se posicionar sobre ele. A opinião pública, eu creio que será claramente favorável e, portanto, eu acho que isso vai influenciar a votação e a tramitação no Congresso Nacional. Senador, para a gente encerrar, eu queria saber como que o senhor viu o resultado da pesquisa Quest, que mostrou uma queda de popularidade do governo no Nordeste. A governadora do seu partido, governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, disse essa semana numa entrevista que o governo tem que trabalhar para conquistar o apoio do Nordeste da maneira maciça, como tem sido nas últimas décadas, em 2026.
o senhor compartilha dessa visão? Como é que o que o senhor anda muito por Pernambuco? O que o senhor ouve do pernambucano em relação à satisfação ou insatisfação com o governo Lula? Olha, eu acho que as mesmas coisas que a gente ouve em todos os lugares, né? Há uma preocupação da população com o fato de que há, sem dúvida, uma inflação em relação aos alimentos, né? E isso bate no bolso de todos os brasileiros, ou pelo menos da classe média para baixo. Isso repercute em qualquer região do nosso país. Acho que muita coisa também tem a ver com a fábrica de mentiras, de notícias falsas que existe no Brasil e que até então nós não vínhamos sabendo enfrentar. Espero que agora, com a nova gestão da SECOM, nós possamos fazer esse enfrentamento, esclarecer a verdade. E acho que o Nordeste, até por tudo que o presidente Lula fez e faz, ele tende a ser também aquela região que mais rapidamente o presidente vai reconquistar o seu prestígio. Não, peraí, antes da gente encerrar, Guilherme, A gente CPI tem do Monjaro. A CPI do Monjaro. A gente precisa saber, a gente está fazendo aqui uma pergunta para todo mundo. O senhor também faz parte desse mercado paralelo de Monjaro aí? Está tomando? Bom, o senador nunca precisou de Monjaro, né, gente? Quem conhece o senador há muitos anos, eu acompanho desde o Ministério da Saúde, nunca foi o caso ali, mas tomou? Sim, não o Monjaro. Na verdade, eu sou diabético tipo 1. Eu preciso tomar insulina, não é? E o meu médico endocrinologista sugeriu que eu usasse o Ozempic para talvez até diminuir a quantidade de insulina. E eu posso dizer que até hoje foi o remédio que mais me fez bem. Eu hoje tenho indicadores de glicemia que são de pessoas normais. Diminuir a quantidade de insulina. Eu não posso falar pelas pessoas que estão usando para perder peso, mas para mim, que sou diabético, o resultado foi excepcional. E perdi um pouco de peso, 1,2 kg, e eu espero não perder mais. E o senhor ganhou o Monjaro de alguém aqui no Senado? Não ganhei, não. A gente entrevistou aqui os senadores Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro, que contaram que... O Flávio contou que ganhou do Davi Alcolumbre, e o Ciro Nogueira contou que deu de presente não só para o Flávio, como para vários. Eu não recebi, não. Tá certo, então. Olha, então mais uma checagem aqui na CPI do Monjaro. A gente termina essa nossa conversa de uma maneira divertida. Bom trabalho ao longo do dia de hoje e nos próximos meses nesse ano legislativo, senador. Senador, obrigada pelo seu tempo e a gente espera que o senhor esteja mais presente aqui no Platô BR com a gente, tá bom? Obrigado, terei o maior prazer de voltar.